De volta com o nosso Beleza e Vida. Só vem que o programa tá uma delícia. Trilha sonora aqui elogiadíssima, hein, Danilo? Tá boa a música. Durante o break a gente estava dançando. E agora, vamos para uma pauta muito legal. Vocês sabem por que as celebridades mudam tanto a aparência, o corte de cabelo, a cor do cabelo, né, o comprimento? O que elas querem passar com cada mudança? Então hoje a gente convidou Mari Borges, visagista e terapeuta capilar. Bem-vinda! Muito obrigada. Prazer em recebê-la, Prazer viu? é meu. Pra gente bater esse papo, é o primeiro momento, né, da Mari, porque a gente vai falar das celebridades, depois você vai cortar ao vivo. Sim, um desafio, um corte de cabelo ao vivo aqui. Tendência Tendência 2026. O que você pode já, assim, dizer de 2026 que deu uma mudadinha dos últimos anos que você tem acompanhado? O que eu tenho acompanhado muito, Carol, é que o ano de 2026, ele vem seguindo a tendência menos rigorosa. Então Tá. a gente vê, assim, muito mais movimento, a gente vê menos cortes retos, menos aquela rigorosidade, tanto na personalidade quanto no corte. Entendi. Então a gente vai ver aí muito movimento, vai ter muita coisa aí legal, tanto para corte curto quanto para corte longo. Então Tá. a tendência é movimento e leveza. Movimento e leveza. Isso. Tipo, hoje, como eu preparei com o cacho, aquela onda meio despretensiosa, Um assim. beach wave, né? Que É, eles usavam, um beach assim, wave. Perfeito. O É seu isso. cabelo. Ai, não preciso nem falar, gente. Eu sou suspeita porque eu sou sua fã também. Imagina, obrigada, Você tá Mari. lindíssima. Isso mesmo. O seu cabelo hoje, o que ele me remete? O visagismo, ele não fala apenas só do que combina com a pessoa, que é a pergunta que as pessoas mais me fazem. Tá. O visagismo fala principalmente do que você quer transmitir, né? Aham. E hoje dá pra ver que você quer transmitir leveza, que você é uma pessoa já da comunicação, né? Então, fica uma pessoa mais acessível. Tá, mais acessível. Legal, gostei. Vamos começar então, ó. Primeira Vamos na lá. tela. Vamos lá. Ana Paula Sibert, olha, pra mim, ela é um dos rostos mais lindos do Brasil. Concordo. Se não for o mais. Eu Concordo. acho ela deslumbrante. Sou seguidora, acompanho e ela fica bem de qualquer jeito. Né? Fica, ela é linda, os traços dela são muito leves e tudo nela é muito harmônico, né? É. E a gente percebeu aqui nessa última transformação dela, que ela sempre foi loira, né? Sim. Então, nessa última transformação, ela saiu de um loiro um pouco mais quente Tá. para um loiro um pouco mais frio, Ah. né? E a gente pode perceber também, claro, aquela foto que a gente trouxe ali é o antes do dia da transformação dela. Tá. Mas normalmente, no dia a dia, ela já usava um cabelo com uma raiz bem clara, né? Aham. Coisa que agora ela já trouxe um pouco mais de profundidade. Entendi, O que isso? Você percebe? É Antes ela verdade. usava uma raiz super clara, que a gente chama de abertura de fundo, né? Então a abertura de fundo do cabelo dela era bem loirinha e agora eles já fizeram uma profundidade um pouco maior. E nesse caso, o que você acha que ela quis transmitir? Qual é esse momento que ela tá vivendo e por isso a mudança? Exatamente. O cabelo mais aberto, que são os dourados, eles estão mais assim, pro verão, inclusive, e era uma tendência de 2025 muito forte. Tá. Né? Mas agora, com esse tom um pouquinho mais frio, Aham. ele traz um pouco mais de sofisticação também, né? E eu Verdade. acho que agora ela tá apostando muito nessa harmonização do estilo dela com a profundidade, para não dar tanto... Contraste? Pra não dar tanto então? contraste. Isso, obrigada. Entendi, da sobrancelha. Sobrancelha, isso. Então, agora ela tá com baixo contraste, mas assim, o iluminado aqui de baixo, né, Aham. é o que traz esse movimento da leveza. É um pouquinho mais frio que o cabelo anterior. Tá. Mesmo assim, é um cabelo muito sofisticado e leve. É verdade, tá lindíssima. Então, ó, gente, primeiro ponto. E quando a gente bate o olho e fala, é um loiro igual. Não é, Não é é. diferente. Não, Eu não. acho que ela acertou muito, porque me parece, pelo menos pela foto, que o fundo de pele dela é mais frio. Sim, e se a gente for falar assim para uma cliente, né, que tá aí em casa, gente, eu sou super loiro, o que eu tô querendo, quero mudar o meu cabelo e tal. Esse cabelo é um cabelo com a raiz, com profundidade de baixa manutenção também. Tá. Quer dizer, o loiro em si já tem uma manutenção, você sabe, né? Se é loira, a gente É, faz tem uma que fazer manutenção. hidratação. Constante, exato. Mas em questão da raiz, esse cabelo traz menos trabalho, porque não precisa Entendi. retocar tanto. Aquele é um Perfeito. cabelo de 20 dias, esse já é um cabelo de 45 dias de retoque de raiz. Tá muito linda. Depois vocês Perfeita. comentem lá na nossa foto, né? O que vocês gostaram mais. Vamos ver. Vamos pra próxima, então. Jade Picon. Ai, é uma deusa, né? Ela é linda também, enfim, os traços também impecáveis. E ela também, ela é camaleoa, né? Sim. Ela muda o tempo todo, que às vezes você não reconhece. Fala, meu Deus, Sim. é ela? Não, não é. Totalmente. E a Jade, vocês vão lembrar uns anos atrás, né, que a Jade ela participou de um reality Sim. e ela tava com o cabelo loiro Isso. e deu o que falar porque tava muito, muito ressecado.
Então, é só um gancho para que a gente entra ali, que a gente estava conversando anteriormente, sobre a manutenção do cabelo loiro. Todo cabelo, não importa a cor que você escolher, ele só vai ficar bonito se tiver saúde no fio. É verdade. Né? Então, como terapeuta capilar, eu foco muito nisso. Então, eu gostei muito dessa primeira fase aí da Jade, onde ela tinha o Mocha Mousse. Ela trouxe o Mocha Mousse, ele foi muito 2024, 2025, foi muito famoso, né? Eu gostava bastante dessa versão dela. Tá. O que é essa versão? Apesar de ser uma versão mais uniforme, os dois que ela está usando agora são uniformes. Apesar de ser um tom mais uniforme, ele é um tom mais quente também. Entendi. Então, ele é um tom, não digo harmônico, porque ela é o tipo de pessoa que combina com todos os tipos de cabelo. Mas eu acho que na segunda, agora ela tá assim. Então ela tá com o cabelo preto, né? Tá. Praticamente escuro. Não pesou? Isso. Na sua análise? Mas aí, esse pesar foi proposital, porque a gente que acompanha a Jade, a gente tá vendo que ela tá fazendo, ela fez uma vilã recentemente, né? Então, o pesar é proposital. É proposital. Por isso, ó, o Mocha Mousse, ele traz um pouquinho mais de suavidade e o preto, e não é só o preto, né? Não é só a cor. Perceba que é uma cor chapada. Tá. Não tem luzes, não tem nenhum ponto de iluminação. Realmente, traços retos, o corte dela tá reto. Também. Traços retos, tons fortes e uniformes, eles remetem mais isso mesmo. Uma personalidade mais forte. Mais forte. Isso. Tá certo. Próxima, vamos lá. Débora Seco é outra que, gente, mas é impressionante, mas ela fica bem com todas as cores também. Olha só, mudou muito. Completamente, né? Muito. E a Débora até que eu achei que demorou, né, pra fazer essa transformação. Ela ficou um bom tempo, assim, com o cabelo mais escuro. Eu gosto também. Eu particularmente gosto, eu acho que combina, casa com o tom da pele dela. Uma observação que eu vou fazer aqui. Perceba a sobrancelha, Carol? Tá. A sobrancelha na primeira foto, ela mantinha provavelmente o tom natural dela. E na segunda foto, a gente já vê que a sobrancelha acompanha o cabelo. Sim. É isso que eu tô falando do baixo e alto contraste, né? Tá. Quando eu mencionei anteriormente. Quando a gente vai clarear o cabelo na quantidade que ela clareou, que é praticamente uma global, uma descoloração global, a gente também dá uma baixada no tom da sobrancelha. Pra ficar mais suave, não gritar, não contrastar tanto com o tom de pele. Acho que é por isso que a gente sente que combinou muito mesmo. E aqui, embora ela é sensual, e ela tá sempre sensual, tanto nos papéis quanto, enfim, na rede social, na vida, ela é uma mulher sensual. Eu ainda acho que na versão loira, me parece mais sensual e mais jovem. Mais jovem, mais sensual, mas ali ele tem um quesinho também de um certo... Como que eu vou falar? Inocência, assim. Ah, entendi. Então, acho que esse é o charme. O mistério que fica por trás desse cabelo, lá a gente já vê. É o impacto, né? É o impacto, Chegou ao impacto. Esse cabelo aqui, ele já traz um mistério, um ar de inocência, assim, que eu acho que é o que chama bastante atenção. Ficou ótimo. Gosto bastante. Arrasou. Vamos para a próxima. Olha lá. Temos também a Clara Castanho. Ela mudou também bastante. Olha isso. Mudou. E essa mudança foi bem recente, inclusive. Assim, ela mudou para o tom avermelhado e aí depois ela passou o preto, né? Então são dois tons muito fortes. Sim. Esses tons, eles mostram para nós que ela tem uma personalidade, ou que ela quer demonstrar, né? Com a personalidade dela mais forte, mais marcante. O vermelho, ele traz mais rebeldia, em geral. Traz mais rebeldia, aquela coisa do rebelde. O toque ruivo. É que o dela tá mais... Hoje a gente usa esse nome de cherry. Tom Cherry, que é o vermelho cereja, né? Tá. Ele é diferente do ruivo, porque o ruivo ele é mais acobreado, né? Ele é uma coisa mais leve, tem vários tons. A gente pode brincar nessas nuances, né? Não sabia, Tom Cherry. Esse novo é o Tom Cherry, também super em alta, gente. Lindíssimo. Quem quiser postar. Eu achei que pesou um pouquinho, porque ela tem carinha de menina, ela é menina, né? Então ele todo reto. Mas talvez seja para personagem também. Eu não acompanhei, não sei se ela vai fazer algum tipo de personagem. A única coisa, diferente do da Jade, é que o corte dela ainda tá um pouco mais desfiado do que a gente viu o cabelo da Jade. Da Jade, que tá retão. Então, eu acredito, assim, por mais que esteja o preto, uma cor sóbria, ele ainda traz um pouquinho de suavidade por conta do corte. E aí a gente vai... Desculpa. Não, eu ia falar o seguinte, vocês repararam que tá todo mundo de cabelão. Não apareceu nenhuma mudança ainda de alguém que... Radical. Cortou. É verdade. Ou colocou o mega, ou deixou o cabelo crescer e está com o cabelo comprido. Outra personalidade, assim, que a gente, não sei se vai estar aqui, mas a Bruna Marquezine, né? Ela brinca muito com o formato. Agora ela tá usando o formato do cabelo dela mais natural. Mesmo assim, ela tem apostado em mega para dar volume. Pra dar volume. Porque quando tem o cabelo muito fininho, ele não dá aquele movimento que a gente busca, né, nos cortes. Então, o mega, ele tá sendo bem visto por isso mesmo. Tá certo. E vamos pra ela, Simone Mendes, que também, né, foi com a Simone que agora recentemente, com quem que rolou não foi Simone Mendes,
Rolou alguma coisa de novo visual na internet que deu um buchicho aí nas últimas semanas. Eu não tô acompanhando nada, gente, vocês me perdoem, porque é tudo tão novo na minha vida Sim. que eu estou focada na minha vida, não tô conseguindo acompanhar nada. Mas, enfim, buchichos que saem muito. Sim, o da Simone eu acho que tem a ver, sim, com ela, porque ela trouxe... Agora, o buchicho maior foi da Maiara, né? Maiara. Do cabelo, É isso, eu não vi o que foi, mas sabe quando você pega rapidamente? Maiara. Foi da Maiara. A Maiara, ela contou recentemente pra nós que ela tem alopecia androgenética. Ok. Né? E ela postou, inclusive, né? Ela sem os laces, as laces dela, sem os apliques então e tal. Isso. E a internet ficou muito chocada. Assim, gente, eu sei que é chocado, porque a gente sempre vê ela com as laces, os cabelões e tudo, mas é muito mais comum, infelizmente, do que a gente imagina. Pois é, né? E de usar muito tempo também, você que é terapeuta capilar. Exatamente. Tem que ter um cuidado, tem que ter um tempo que você fica sem, né? Existem alguns tipos de alopecia, né? No caso dela, foi androgenética mesmo. Então, ela realmente já tinha isso na genética e ao longo dos anos também ela não tratou. Por exemplo, eu tenho alopecia, como terapeuta capilar, eu trato alopecia também. Eu descobri tem alguns anos, mas é uma coisa que você vai tratando e você não vai perder o seu fio se você fazer esse tratamento certinho. Acho que o dela foi um pouco... Ela focou muito na carreira, acho que essa parte ficou um pouquinho de lado. Existem outras que têm a ver com as laces que você mencionou, que são as alopécias por tração. De ficar puxando. Teve uma modelo, né, uma angel muito famosa, a Naomi Campbell, há muitos anos atrás, que a gente viu, né, que ela ficou com uma parte falha, maior né? da testa. Na verdade, a testa dela foi indo pra trás, porque ela usava muitas laces com muita tração. Gente, olha que isso é perigosíssimo, gente. Essa tração, ela vai acabando com o bulbo. Eu costumo associar, obviamente não é a mesma coisa, mas eu costumo associar, que quando a gente vai fazendo a depilação, a gente vai matando o bulbo, né, aos poucos. E é basicamente isso que essa alopecia por tração faz. A gente vai colocando tanto aplique, vai puxando, tracionando tanto o bulbo, que acaba que mata esse bulbo, né? Aqui... E sobre essa maravilhosa, a Simone... Tá bonita. A gente tá perfeita, né? A gente colocou ela porque aqui nessa foto em especial, ela colocou um aplique muito sutil, que é o aplique de fitas, que é o que ela sempre usa, mas extremamente fino, assim. Então, e ela sempre usa o mesmo cabelo, que é o iluminado, né? Aqui, pra iluminar bem ela já foi embaixo. mais loira antes, agora ela tá apostando no moreno iluminado. E, gente, particularmente, essa é uma tendência que nunca vai sair de moda, né? E ela tá muito chique. Ela tá muito sofisticada. Né? Se você quer, não quero mudar mesmo. muito e tal, essa... Arrasou. Seria perfeito. Mari, vou te agradecer por esse primeiro momento, para todo mundo que está nos acompanhando. Eu que agradeço, então, Carol. né, ficar pensando o que eu posso mudar para dar aquele up e tal. E daqui a pouquinho você volta para mostrar o corte ao vivo, que é tendência de 2026. Combinado? Obrigada. Até já já. Até já Sabe já. o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir pra gente colocar o meu Instagram na tela, que hoje eu não coloquei ainda. Vai lá pra seguir também, @Carol_Minhoto. Daqui a pouquinho a gente vai conferir os números do Instagram do Beleza e Vida. Vai lá, hein? Deixa o seu recado pra mim, o que você quer ver e ouvir aqui no programa. Esse é o nosso espaço, @Carol_Minhoto. Eu conto tudinho pra vocês aí. Então é só mandar mensagem. Por favor, estou esperando, tá? Daqui a pouquinho a gente vai conferir os números do nosso Instagram do programa, mas eu já estou aqui com ela, querida nutricionista, clínica esportiva, Tainara Gotardi. Bem-vinda! Que bom te ver novamente. Você gostou? Também sou muito feliz. Sim, adorei o programa. Olha que coisa linda que tá o nosso novo espaço no ar. Santos, cadê palma pro Santos? Isso aqui foi ideia dele! Ficou bonito, hein, Santos? Ó. A nossa sala também pode ser o nosso cantinho da nutrição. Sim, e ficou tudo a sua cara. Você gostou? Muito legal. Bem-vinda, viu? Obrigada. Tema de hoje da Tainara é aquele que não pode faltar. Carnaval vem aí, a gente quer passar sem perrengue, né? Sim. Aproveitando todos os dias, sem comer alguma coisa que passe mal, mas também firme e forte para quem gosta de curtir. Quem vai pra avenida, quem vai assistir, quem vai pra camarote, quem vai pra bloquinho, tem tanta coisa. E as pessoas ficam muito ativas, andando o dia inteiro pra lá, pra cá. Então, realmente, precisam de uma base, precisam de energia, precisam de nutrição. É isso. Vamos começar por onde? Que daqui a pouquinho tem um shake especial. É verdade. Que eu vou chamar alguém pra experimentar, tá? Porque esse aqui, ó, é especial mesmo pra dar aquela turbinada na energia, né, tá? Quer começar por aqui, por esse grupo?
Nós podemos começar pelos carboidratos, Tá bom. porque o carboidrato ele é a base para nossa energia. Aham. Então, a nossa energia para você estar curtindo o carnaval, para você estar andando, para você... Muita gente, às vezes, fica o dia inteiro no carnaval, né? Então, você precisa estar comendo fontes de carboidrato, que são a maior fonte de energia no nosso organismo. Quando a gente consome carboidratos, por exemplo, a batata doce, o arroz, aqui a aveia, as frutas também, por exemplo, a banana, o carboidrato ele se transforma em glicogênio muscular no nosso organismo. Uma parte fica no fígado, glicogênio hepático, e a maior parte no nosso músculo. Então, o seu músculo, para você conseguir realmente aproveitar o carnaval, ele precisa estar com essa energia. Então, já a partir de agora, consuma boas fontes de carboidratos se você vai curtir o carnaval. Para não ficar, dar aquela tontura, dar uma hipoglicemia. Porque a hipoglicemia é exatamente isso, Carol. O nível de carboidrato no sangue, ele começa a reduzir. Tá. E eu gosto de carboidratos saudáveis, porque o carboidrato o branco, um pão, uma bolacha, ele é bom se fosse um pré-treino, algo assim. Tá. O carnaval, vão ser horas que você vai estar fora de casa. Então, são bons carboidratos que eles demoram para serem absorvidos. Perfeito. Que eles vão realmente ficar com aquela absorção bem gradativa. Tá. Por exemplo, a batata doce, que ela entra nesse carboidrato mais complexo. A aveia, como ela tem bastante fibras, ela vai demorar para fazer a digestão. Então, também é um carboidrato mais complexo, que vai fornecer uma energia gradual também. E a gente pode misturar com proteína, porque a proteína é importante também até para diminuir aí esse pico de índice glicêmico do carboidrato. Sim. Como que você colocaria, então? Aqui a gente tem um prato legal que tem o franguinho, porque é uma proteína magra. Sim. Então, estar em todas as refeições com proteína também? O ideal é perfeito, sempre estar complementando. Tá. Seria o carboidrato como fonte de energia e também temos as fontes de proteína representando isso. Tá. Até falando nisso, Carol, é interessante. A gente sempre fala, carboidrato é que fornece energia. Porque é o que mais fornece energia, mas muitas pessoas estão acostumadas a fazer uma dieta low carb, com baixa quantidade de carboidrato. Sim. E quando essa pessoa está acostumada, o corpo ele se adapta a usar gordura como fonte de energia. Tá. Então, essa recomendação do carbo é geral, mas pessoas que estão muito acostumadas a ter uma dieta baixa em carboidrato, elas podem, claro, ficar de olho no carboidrato nesses dias, mas não que precisam consumir muito a mais. Porque o nosso corpo ele se adapta. Entendi. Então, essa recomendação é para aquela pessoa assim, que é saudável, mas não tem aquela dieta planejada para ela mesma, algum objetivo específico. Entendi. Então, quem está acostumado a comer o carboidrato normal, nessa fase, nesse momento, continuar comendo. Isso. O ideal é não dar um boom, tirar agora e ir pro carnaval, curtir, que pode ser que passe mal. Justamente agora. Então, não é esse o momento. Exatamente. Agora, a questão até do low carb, você trouxe o coco tá aqui como um exemplo. Eu acho que ele é fonte de gordura. Sim, né? Vamos falar sobre as gorduras. A água de coco tem açúcar, mas a fruta coco, se a gente for comer, a base é toda gordura. A base de gordura. E é uma fruta maravilhosa. E até uma curiosidade, eu vou pular, depois eu volto pra proteína, mas eu vou pular pra gordura, vamos. então. E mandem mensagem pra gente, hein? Pra gente já tirarmos pegar as dúvidas tudo ao também. vivo, Isso. Diga. Fontes de gordura fazem com que o álcool ele chegue mais devagar no nosso fígado para ser metabolizado. Então, qual que seria a intenção? Se você vai almoçar meio-dia e você vai pro carnaval e acaba, não que a gente recomende a bebida, mas a gente sabe que as pessoas bebem, sim. Então, você ter no seu almoço fontes de gordura, por exemplo, colocar um abacate, fazer um avocado, um azeite de oliva, toda fonte de gordura fica no nosso estômago e retarda o esvaziamento gástrico. Então, isso é o tempo que o alimento vai sair do estômago para fazer todo o processo restante. Entendi. Então, se você for consumir o álcool, mas ele tá com esse esvaziamento gástrico mais retardado, mais lento, o álcool ele vai ser metabolizado da mesma forma. Então, não é que fica saudável. Exatamente. Não. Entendi. O efeito ele vai ser o mesmo, mas é como se ele chegasse mais devagar no fígado. Então, a metabolização ela vai ser a mesma, mas ele vai demorar para chegar. É a mesma coisa de quando a gente consome um carboidrato branco para um complexo. Então, no fim das contas, talvez tenha a mesma caloria, mas um vai ser liberado mais gradativamente. Entendi. A mesma coisa com a gordura. Que boa gordura. essa dica, hein, Alcimar? Tá vendo? Já pode tomar cervejinha no carnaval. Come antes o abacate, o coco, coloca um azeite em alguma coisa, né? Uma geminha. O álcool, ele é muito absorvido no intestino, um pouco no estômago, mas principalmente a maior parte no intestino delgado. Então, é como se ele vai chegar no nosso estômago da mesma forma, mas ele vai demorar para ir para o intestino delgado e fazer todo o processo restante. Então, pode ser, não é saudável, não recomendamos, mas para quem for beber,
é melhor do que comer outra coisa. A fonte de gordura vai ser melhor. Até pra quem vai, algumas pessoas não vão pro carnaval, mas vão aproveitar o feriado. Sim. Snacks como coco, então aqui tem a porção do coco. As nozes, então tem como fazer os mix de oleaginosas, castanhas, amêndoas, castanha do Pará. Que são gordurinhas. Que são gorduras, então são fontes pra ter à tarde, ter na manhã, ter na rotina. O abacate, ele pode ser complementar às refeições, até para misturar com whey polvilhado, uma fonte de gordura com uma fonte de proteína. Então, para colocar na salada do almoço, na forma salgada de avocado, com ovos. E me conta, quem passar um pouquinho do limite do álcool, como é que cuida da ressaca? O ideal... Ressaca, o negócio é complicado. O ideal, eu quero que as pessoas já façam as recomendações antes. E não passem, né? E não passem pela Passem, ressaca, mas... amenizem. Mas o melhor é voltar para a rotina saudável que você já estava acostumada anteriormente. Porque muita restrição não é um momento ideal, porque o teu corpo ele já está nesse ambiente mais catabólico, o álcool mesmo, o álcool desidrata o músculo. Então, se a pessoa já está de ressaca, porque ela já estava desidratada, então o músculo precisa agora de comida saudável, de hidratação, então não é hora de restrição. O ideal seria ouvir o seu corpo, então comer o que você sente que precisa para ter energia sem o excesso. Priorizar carboidratos saudáveis. Certo. Então, justamente, é uma fase que os carboidratos seria o mínimo, basicamente, para a pessoa ter energia, mas focar principalmente em proteínas. Perfeito. Por exemplo, aqui tem o frango desfiado, uma carne moída, os ovos que eu também trouxe, porque... Como a bebida alcoólica, ela desidrata o músculo, as proteínas são os tijolinhos que formam realmente a nossa massa muscular, que fazem a recuperação, que fazem a construção. Então, a gente precisa agora recuperar esse músculo que foi muito usado nesse feriado. E o que a gente mantém como hidratação além da água? Claro que a gente sabe que a água é a base, né? A gente tem que beber água todo dia. Mas para quem não consegue beber muito e quer se manter hidratado, até porque essa semaninha tá uma semaninha meio chuva, meio ventinho, mas vai esquentar. Sim. Né? Próximo final de semana tá previsto aí um calor grande. Quem vai pra Bahia, Rio e tal, sabe que o bicho pega essa parte. Então vamos falar um pouquinho de hidratação. Eu não podia deixar de trazer a nossa água normal, porque água pura, né, água mineral, porque nós falamos muito de hidratação, isotônicos, água de coco, eu vou falar sobre isso, mas a base sempre vai ser a nossa água natural. Então, o ideal é 35 a 45 ml por quilo de peso, para o pessoal de casa já fazer a conta. Eu trouxe também, aqui nós temos um isotônico. O que são os isotônicos? São bebidas que elas vão auxiliar na hidratação e também vão repor os sais minerais. Então, no suor, nós perdemos sais minerais, o sódio, o potássio, o magnésio. E é por isso que algumas pessoas até chegam a sentir a cãibra, que a falta... E os minerais, eles têm que estar na quantidade certa, nem muito alto e nem muito baixos. Perfeito. Aí, como saber o quanto que você precisa repor? Normalmente, o ideal não é ficar tomando muita quantidade. O ideal é você saber se você... O ideal, principalmente profissional de saúde, mas se você suou muito, se você transpirou, então o ideal seria ter essa reposição. Colocar o isotônico. Agora, a gente tem vários tipos de isotônico no mercado. Tem com açúcar, tem sem açúcar. O ideal é sem açúcar? O ideal sempre sem açúcar e também com uma boa quantidade de sódio, potássio e magnésio. Isso a gente tem que olhar no rótulo. Isso. Temos marcas ótimas hoje em dia, que tem uma boa composição, mas também temos marcas que às vezes vão ter poucos eletrólitos, que são o sódio, potássio, magnésio, e também que podem ter o açúcar na composição. Entendi. Então, a melhor sugestão é você estar de olho na listinha de ingredientes e ter uma composição mais limpa possível. Quanto menos ingredientes, melhor. Sempre de olho nos eletrólitos também. As crianças podem tomar isotônico, tá? É sempre uma dúvida. Pós-atividade física ou que estão ali correndo, também estão suando no calor. É legal que a gente também, né, complemente isso com isotônico para as crianças? É uma estratégia interessante se a criança precisa. Então, se suar muito, se tiver um desgaste grande. Por exemplo, para atletas, tanto atletas profissionais quanto amadores, o recomendado do isotônico é após 1h30 de exercício físico intenso. Isso pensando no caso de um atleta. Então, ainda mais pensando nas crianças, eu diria após 2 horas de exercício intenso, ou se não for intenso, se for moderado, mas aquele sol, está na praia, o futebol, né? Então, é algo que pode sim virar complementar. Um pouquinho, não tem problema. Eu estou te perguntando isso, meu filho joga futebol e eu imagino que muitas crianças aí sempre, mamãe, posso tomar? Eu falo, ai meu Deus, toma um pouco, né? Então, assim, pode, mas não abusar.
Porque Isso. precisa gastar muito para É. ter a recomendação, né? Não é algo que na quantidade certa vai fazer mal, mas tem que ter a demanda dessa quantidade certa, exatamente. Entendi. E nunca substituir a água. Então, a água sempre em primeiro lugar. Se seu filho não estiver tomando muita água, primeiro a água, e depois o isotônico. Tá certo. E eu trouxe... pode falar. A gente vai falar da água de coco, mas vamos fazer o nosso shake? Sim, na verdade, aqui, muitas pessoas, elas falam que não gostam de proteína, não gostam do whey. Então, aqui a gente trouxe o mixer só para mostrar que é uma forma mais prática de você tomar o whey também, sem ser aquele whey que às vezes fica mais engrumentado na coqueteleira. Ah, então é com whey. Então é água, whey. Esse é do quê? Esse whey é de leite condensado. Maravilhoso. Existe? Você tá brincando? Hoje em dia temos muitas alternativas. Sem açúcar, sem carbo, é daqueles que é proteína mesmo, tudo? Ele tem uma alta concentração de proteína e pouquíssimo carboidrato. Você tá brincando? Quem que vai experimentar, Carol? O Santos! É ele. Ô, gente, olha que fácil, bateu ali, ó. Eu tenho aquele negocinho também que bate pra... Acho que está bom, Menina, isso aí é de leite condensado, mas eu nunca vi que tem... Quer experimentar também? Eu vou tomar um gole. Cadê os copinhos, Santos? Traz 2 copinhos, por favor. A gente tem um aqui, mas pega um pra você também pra gente experimentar. Ele tá... Gente! Ó, ele tá vindo. É o cheiro de leite condensado. É bom o cheiro, né? Até daqui dá pra sentir. Vem. Aí tem um pra você também, tá? E cadê seu microfone? Cadê o microfone do San Jorge? Pega o microfone pro San Jorge, por favor. Porque ele entrou pra experimentar e ele tem que falar, né, gente? Aqui, ó. Não, você vai experimentar e vai falar. Hoje vai todo mundo, vou botar todo mundo hoje aqui. É que vocês não me conhecem ainda muito, não. Vocês estão... É o seu? Né, tá. Não, esse é pra... Obrigada, querido. Aqui, ó. Santos, diga lá. O que é pra fazer? Pra experimentar? Experimentar pra comentar, vamos ver. Bom, hein? Muito bom. Não tem açúcar, proteína pura. Pode tomar mais? Pode? Aí aproveita e mostra o look, eu tô falando, ó. Ele tá forte aqui. Aí, ó. Aê! Gostou? Adorei. Top aqui, ó. Saúde aqui, ó. Tá, brinda aqui com a gente. Um brinde. Ao Beleza e Vida. Saúde! Ótimo carnaval pra você. Bom, agora eu vou provar. Vamos experimentar. Ai, eu tô adorando isso. Bom, né? Ô, gente, você tá falando sério? Seríssimo. Isso é uma forma de mostrar que se você às vezes experimentou alguma fonte de proteína e você não gostou, você não se adaptou, hoje em dia nós temos várias opções, várias marcas excelentes e podemos montar combinações também. Eu gostei. Até Menina, dá pra fazer até um brigadeirinho. Receitas, creminho de whey também podemos fazer. E por que eu trouxe o whey, Carol? Voltando naquela opção de que precisamos ter proteína, principalmente também na recuperação. Depois que a pessoa, ela aproveitou o carnaval, o feriado. Então, normalmente o que falta muito fora de casa é a proteína. É a proteína. Porque é muito fácil pegar um carboidrato, qualquer lugar que você para vai ter fonte de carboidrato. Então, o whey é uma forma de você... chegou em casa, precisa de alguma coisa prática. Rápido, bota na garrafinha, vai tomando. E até algumas pessoas não Nossa, têm esse hábito, mas até chegar depois de um dia de folia, chegar em casa e tomar uma dose de whey, faz com que amenize também os danos da bebida alcoólica. Então, são 2 formas, a gordura e a proteína depois, de reduzir esses danos. Menina, você arrasou! E ficou muito bom. Eu vou dar o contato da Thay. Vocês, claro, perguntem pra ela que marca é essa. É verdade. Qual é esse whey? E aproveitem o carnaval com sabedoria. Aqui, ó, dicas infalíveis pro carnaval com sabedoria. E seu Instagram já está na tela. É o @ThaiGotard. @ThaiGotard. O Thay com TH. O Gotard com 2 T's, tá? Tainara Gotard. Então, Thay Gotard. A gente já deixou seu WhatsApp também, que é 44 9912 2020. E eu espero te ver muito. Fique com a gente sempre, Vai viu? ser um prazer, Carol. Obrigada, muito obrigada por ter parabéns vindo pelo programa. comigo, pela amizade Sim. e fidelidade, viu? Estarei muito, aqui. muito obrigada, sempre. Torcendo por E você. ó que mesa linda que ficou aqui, maravilhosa. Agora, deixa eu pedir aqui para os meninos, que eu quero falar de uma coisa muito legal que vai acontecer. Eu vou falar, gente, da festa da padroeira Nossa Senhora de Lourdes. Eu fiquei tão feliz quando a Simar falou que a gente vai fazer uma chamada muito especial. Então, vamos colocar esse VTzinho, já eu volto para contar para vocês de horário e endereço. Olha lá.
pessoa de muita fé, que eu, sim, é uma coisa que eu coloco nas redes sociais. Quem me conhece até me emociona. Não posso ficar falando muito, não, que me emociona. E aí, 11 de fevereiro, a gente vai ter essa festa linda, que eu quero convidar todo mundo. É a tradicional festa da padroeira, dos enfermos, Nossa Senhora de Lourdes. Olha, eu vou passar para vocês aqui, vou agradecer, né, me darem aí esse prazer de poder contar. A festa ela vai ser amanhã, dia 11, com a presença de Dom Odilo, cardeal arcebispo de São Paulo. Vão ter 4 missas, uma com o rito de unção aos enfermos. E o endereço é Alameda dos Piratinins, 679, Planalto Paulista. Alameda dos Piratinins, 679, Planalto Paulista. Vou deixar um agradecimento ao Padre Cauê Lago Ribeiro. Olha que festa linda para todo mundo aí que, como eu também, tem, né, esse coração que bate aí quando a gente fala de Nossa Senhora e quando a gente tem fé. Ai, adorei. Beijo pra vocês. Obrigada, gente. Mari já tá aqui do meu lado de novo. Bem-vinda mais uma vez. Apresente aqui, deixa eu achar o nome aqui. É a Raíra. Tudo bem, Raíra? Bem-vinda. Muito bom te receber. Porque agora a gente vai pro desafio. Isso. Corte de cabelo. Tendência 2026. A cor eu já vi que tá tendência. Isso. Bonita essa cor, E eu trouxe né? a Rai propositalmente. Porque a Rai, ela tem uma pele mais quente, ela tem a pele morena, né, também. E ela me chamou pedindo para ficar ruiva. E a maioria das pessoas, na mesma situação que ela, com a pele quente, pele morena, tem muito medo do ruivo. E a Rai tá aqui para provar que não precisa ter medo. O cabelo dela era super escuro, numa altura de uns 5 castanho bem escuro. E a gente fez o que eu mencionei anteriormente, que é trazer a harmonia na sobrancelha dela também. Ai, tá lindo. Não, então um fundo super bonito, um fundo quente, né? Tá lindo, tá lindo, adorei. Deu aquele pá pro carnaval, né, Rai? Pra arrasar no carnaval. Tá pronto pro carnaval. Bora lá, então. Bora lá, então. O que a gente vai fazer hoje, pessoal? Fica aqui, ó, minha tesoura. Hoje eu trouxe um corte que se chama Face Framing. Tá. Esse corte é muito similar ao corte da Butterfly Haircut também. Então, é para trazer leveza. Como eu falei, 2026 é um ano de muita leveza e a gente vai fazer isso agora com este corte. No caso da Rai, ela já tem aqui um histórico, né, de um cabelo degradê, mas a gente vai melhorar isso, trazendo mais leveza e subindo esse degradê aqui próximo ao queixo dela. Tá. Isso vai fazer com que dê mais movimento no cabelo dela. Então não vai diminuir o comprimento. Não, o comprimento não. Você estava esperando uma mudança super radical? Vou trazer na próxima, Carol. Tá prometo. bom, na próxima. Aliás, quem quiser, eu acho isso tão legal. Vamos pegar uma telespectadora, né? Ai, que bacana. Escreve pra gente, @Beleza e Vida, vai lá. Carol, Escreve quero ser pra modelo, quero fazer uma mudança radical aí com vocês ao Ai, vivo. vai ser ótimo. Pronto. E aí a Mari, aqui ao vivo, vai lá, muda a cor. Aqui dá pra fazer tudo, sabia? Aqui na nossa maquiagem, não dá, Alcimar? A gente tem uma cadeira especial que dá pra mudar a cor, que dá pra fazer tudo. Perfeito. Tem lavatório portátil? Tem lavatório, Então, tem tudo. Aqui na Rede Brasil gente. tem tudo. Posso fazer a transformação 100% completa ao vivo, pessoal de casa. Combinado, então. Olha lá. Eu quis trazer o corte degradê. Ele é um corte muito social, assim, muito usado agora, né? Então, esse é o corte que, para quem vai curtir carnaval, principalmente, pode apostar com tudo, porque ele tem muito movimento, né? Tá bonito, olha lá. Então, a gente é como se fosse um repicado? Como se fosse um degradê, né? Tá. A gente só não vai fazer as camadas, que é a diferença do Butterfly Haircut. A diferença do Face Framing pro Butterfly Haircut, vou virar aqui e o cabelo dela tá bem tratado, né? Porque ele tá com um bem brilho, tratado. tá? Ela é obediente, né, Raia? Tá sim, Ela senhora. faz o tratamento Nossa, já deu certinho. leveza mesmo. Mas a gente nem terminou. Eu vou fazer um lado, Carol, e aí depois eu vou mostrar o outro lado, tá? Combinado. Pra gente ver a diferença. Eu costumo falar com as minhas clientes, né? Que a gente deixa um lado feliz e um lado triste. E é pra até elas que sentirem como é importante o corte de cabelo, né? Olha lá. Uma outra curiosidade, Carol, que eu queria falar aqui hoje é qual a diferença que tem a gente cortar o cabelo seco e cortar o cabelo molhado, né? Pois é. E você sabe que por anos eu cortei o cabelo do meu filho. Eu não deixava Você mesma? Por anos. Eu Olha. não deixava ninguém cortar. Todo Aí mundo agora ele é cabeleireiro. ele é um adolescente. Não, mas só o dele, viu? Porque Ok. coisa de mãe. Agora ele é adolescente e um belo dia ele falou pra mim, chega,
mamãe, eu preciso ter alguém que corte o meu cabelo, não pode ser a mamãe. Falei, tá bom, fiquei chateadíssima, mas encontrei uma pessoa muito especial, enfim, que tá cortando o cabelo dele, tá feliz da vida. Tá super Mas eu sempre cortei seco. Seco. Porque eu tinha pavor de eu cortar demais negócio molhado e depois, quando secasse, encolhesse, entendeu? Tá vendo? Olha só, você com o seu jeitinho entendeu que não importa a técnica que você vai usar, sendo o que importa é o resultado que vai dar. Então, qual é a diferença? Você teve a sensibilidade de entender que o corte a seco, ele mostra exatamente como que o cabelo vai ficar após de cortado. Tá. A altura que ele vai ficar. Sim. Qual o movimento que vai dar. Esse é um corte que eu quero muito movimento. Então, não adianta eu soltá-lo, se ele tivesse molhado, e não ver onde vai ficar o movimento. Tá. Aqui com ele seco eu consigo moldar. Então, para que serve o corte molhado, Carol? O corte molhado são para cortes mais precisos. Entendi. Né? No Chanel ou cortes muito curtinhos, assim, a gente corta molhado porque eu preciso de mais precisão. Tá. Esse corte eu não preciso de precisão. Esse corte eu preciso de movimento. E Então, aí essa é a tem diferença. que ser com o cabelo seco. Tem que ser com cabelo seco. E ó, gente, tá quase. Aliás, eu ia até falar, aproximar, mandem mensagens, hein? Quem quiser vir cortar com a gente, manda mesmo. Eu tô aqui, nossa fotinho já tá aqui publicada. Só escrever no @belezevida.ofc. Ô, Simar, o que você acha da gente deixar a Mari cortando, finalizando esse cabelo? Vou lá e volto, e aí a gente mostra o resultado final. Perfeito. Pode ser? Perfeito. Ó, que lindo que tá. Gente, eu amei essa cor. Depois você conta qual é a cor pro pessoal. Vai querer essa cor, né? Já vi. Combinado, Tá Carol. muito lindo. Enquanto isso, vamos ver os nossos números de hoje do Instagram, @belezevida.ofc. Dá uma olhada! O Simar tá subindo muito. 5.674. Vocês estão vendo isso? Vai lá. Agora a gente vai... Vocês deixam na foto da Mari, os recadinhos pra Mari, quem quiser vir ao vivo. Porque agora a gente vai para uma pauta super importante. Já, já, eu volto lá pra gente falar sobre isso. A gente vai para uma pauta super importante para falar de fibromialgia. Esse é o mês, fevereiro roxo. Toda vez que a gente tem aí essa questão que a gente pensa, né, nas questões médicas, né, nos meses como alertas, é sempre muito importante. E esse mês é um mês que fala das doenças, das dores crônicas, né, as pessoas que sofrem muito com dor crônica. E logo que a gente fala em dor crônica, a gente pensa em fibromialgia, que é algo há muitos anos desafiador para a medicina. E hoje a gente vai falar de um aspecto interessante, que é a acupuntura para quem tem fibromialgia. Então a gente vai convidar ele, que é médico acupunturista, membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, Dr. Renan Jorge. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Prazer em recebê-lo. A gente já vai mostrar aqui, né, no nosso modelo alguns pontinhos, mas até, doutor, para a gente introduzir, falar hoje de fibromialgia ainda é falar de uma doença cheia de desafios, porque ela, teoricamente, a princípio, ela não tem um diagnóstico de exame, né? Ela as pessoas têm as suas queixas e ela pode ser confundida com outros problemas, né? Então, como hoje vocês vivem a questão da fibromialgia na medicina? A fibromialgia, ela é uma doença hoje que a gente tem um difícil diagnóstico, né? Então ela muitas vezes já chega com um diagnóstico, muitas vezes errôneo, sendo outra doença, e muitas vezes sem o diagnóstico. E aí, por ela ser uma doença invisível, né? Assim, aos olhos humanos, porque não tem um exame que diagnostique isso, Perfeito. a gente usa os exames, na verdade, para descartar outras doenças, né? Tá. Que normalmente a gente vai pensar em doenças reumatológicas. Ah, entendi. que Autoimunes. tem autoimunes, né? E o mês de conscientização, né, do fevereiro roxo é sobre as doenças, né, crônicas, que são sem curas, né? Como a fibromialgia, Tá. que é uma doença que a gente consegue controlar as dores, né? E, doutor, bom, entendendo aí, então, que o diagnóstico se dá por eliminação, vamos dizer assim, Sim. a fibromialgia, ela tem uma questão emocional também envolvida, não tem? É uma questão que eu acredito que tenha a percepção da dor de uma forma diferente das pessoas, certo? Pensando aí nos pontos específicos que você vai mostrar pra gente, os mais comuns, mas não tem uma questão emocional envolvida? Porque todo relato de paciente de fibromialgia, ele vem ou porque ele sente muita dor e isso deprime, ou porque ele começou com um quadro de depressão e depois evoluiu para um quadro de dor. Como é que é essa questão? É uma síndrome, né? Então, a dor musculoesquelética generalizada, ela é um dos sintomas dessa síndrome. Tá. E aí, outros sintomas também
vão cursar com as alterações, né, de desequilíbrio emocional, então pacientes cursam com ansiedade, depressão. Os pacientes cursam com alterações cognitivas também, de memória, né, a fibrofog, que a gente conhece hoje como termo médico, dificuldade de aprendizado muitas vezes, durante, né, a evolução da doença. Sintomas gastrointestinais podem estar associados. Então, é uma gama, né, de sintomas que configuram essa síndrome. E isso acaba levando num ciclo vicioso da pessoa estar piorando os seus quadros emocionais, né? Então, a dor piora a ansiedade, e a ansiedade vai piorar a dor. E se torna um ciclo vicioso isso. E homens e mulheres, a gente pode dizer que tem a mesmo número, mesma proporção, ou é algo que afeta mais as mulheres? Mais as mulheres. Mais as mulheres, né? Tem relação hormonal também? Existe uma proporção aí de 1 a cada 5, 1 para 5, um homem para 5 ou 1 para 9 mulheres, né? Uma relação entre esses números, sim. Acomete mais ou menos de 2 a 4% da população brasileira. Então, a gente está falando de bastante gente. E a fibromialgia, né, a gente tem essa dificuldade de tratamento porque, como eu já falei, né, a gente não consegue os exames e ela é muito subdiagnosticada e até muitos médicos que não têm o conhecimento da síndrome, que antes era visto como algo reumatológico, não conseguem diagnosticar direito, né? Então, os pacientes sofrem muito até encontrar o diagnóstico e um tratamento adequado. E até a questão para manterem uma qualidade de vida, né? Porque diminui qualidade de vida, é algo, muitas vezes, são dores incapacitantes, né, doutor? Sim, sim. Quer usar, então, agora o seu modelo? A gente tem um boneco aqui. Queria que você primeiro mostrasse os pontos que são os pontos hoje mais conhecidos por pacientes que têm fibromialgia e como a acupuntura pode ajudar. Então, a acupuntura, iniciando, né? Ela é uma técnica que tem diversas ações no organismo, desde ações locais, né, de ação analgésica local, mas também atua no nosso sistema nervoso a nível central. Então, os benefícios, eles vão de ativação de sistemas de controle de dor, com liberação de opioides endógenos, substâncias neurotransmissoras associadas ao bem-estar, né, como serotonina, dopamina. Isso vai ajudar o paciente a melhorar o sono, a melhorar a fadiga, né, e tratar a dor, né? Então ele entra como uma terapia complementar. Perfeito. E os pontos, a gente não utiliza nenhum ponto fixo específico. Depende Depende dos sintomas, da queixa principal que o paciente tem. E a gente vai diagnosticar esses sintomas e tratar, né, pontinhos específicos para cada queixa. Esses pontos que a gente está vendo aqui na tela são pontos que vocês usam muitas vezes para encontrar o diagnóstico, que acabam sendo os pontos mais comuns. Esses são os tender points, né? Então, antigamente existiam critérios que o paciente precisava ter uma certa quantidade de pontos ativos, né? Dentre os 18 que existiam. Isso não é mais um critério fixo para o diagnóstico da fibromialgia, mas ele nos auxilia a detectar, né, esses pontos, que eles vão estar sensíveis normalmente e vão nos ajudar a direcionar, né, parece que é um quadro de fibromialgia e junto com esses pontos associados aos outros sintomas e o histórico, né, do paciente vai nos trazer muita informação sobre isso. Mas para a acupuntura especificamente, você vai usar muito mais a queixa de pontos que são diretamente ligados à questão mesmo da acupuntura e dessa, né, dessa medicina milenar. Né? Até porque se a gente for utilizar a acupuntura em alguns pontos dolorosos, isso pode, num paciente que já é sensível, né? Aumentar, né? Eu não expliquei, ele tem um sistema inibitório, né, de defesa, de controle de dor diminuído, né? E a percepção dolorosa aumentada. Então, a acupuntura, ela tende a ser uma técnica indolor, mas ela pode gerar alguma sensação, né? E aí você ativando esses pontos que já estão dolorosos, não é muitas vezes uma estratégia boa, mas pode ser usado em alguns casos, né? Dependendo da fase que o paciente está, se está numa crise ou se está só numa prevenção ou numa manutenção. E doutor, eu imagino que alguns pacientes tenham até uma aflição. A gente tem até uma agulhinha, se você quiser mostrar, que por sentirem, né, terem mais percepção da dor no momento que fazem uma acupuntura
com a agulha podem aumentar, então, esse limiar da dor mesmo. Pode. Que eu já fiz, minha mãe é acupunturista também, eu sou apaixonada pela técnica. Antes de engravidar, fiz muito tempo, eu tenho certeza que foi uma das coisas que me ajudou muito para engravidar, eu sempre relato isso. Mas tem muita gente que tem uma certa aflição da agulha, certo. Né, doutor? Tem. E aí a gente tem que orientar o paciente, né, sobre a técnica, explicar tudo o que vai acontecer durante o procedimento, da sensação que ele pode ter de dor durante, né, a aplicação. Mas assim, as agulhas elas são extremamente finas, né? Tá. Então, se você quiser colocar, acho que sua mão atrás, doutor, vamos ver que você está com fundo claro de roupa, vai lá. Acho que aí a gente consegue. Assim? Aí, olha lá. Elas são extremamente finas, tem agulhas um pouco maiores, tem agulhas menores, mas é uma técnica que basicamente eu consigo fazer em mim mesmo e eu não vou sentir muita dor, né? Mas pacientes que são mais sensíveis, eles podem acabar sentindo um pouco de dor. A ideia é que não sinta, né? Com certeza, com certeza. Mas a gente orienta o paciente. E cada paciente vai ter uma resposta diferente. Então, pacientes vão ter respostas melhores à acupuntura, pacientes que vão ter uma resposta um pouco pior, assim como qualquer terapia, né? É muito individual. E qual a frequência para essa acupuntura dar o resultado realmente, né? É claro que tudo que a gente faz com constância, a gente sabe que vai ser melhor. No caso da acupuntura, tem que ter um espaço entre essas sessões? Não tem um determinado número para uma condição crônica, né? Mas a gente pode usar nas crises, intensificar com 2 a 3 vezes semanal. Tá. E aí, durante a fase de manutenção, que o paciente já está estabilizado, pode manter uma vez semanalmente ou uma vez a cada 15 dias. Porque não só na dor, vai ajudar na questão de regulação de humor, no sono, no bem-estar. Então, ele é um grande aliado, né, no tratamento da fibromialgia. Doutora, eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha. Olha, quem escreveu pra gente foi a Sacra. Um beijo pra você. Quem tem problema de tireoide pode ter uma maior tendência a ter fibromialgia? Tem alguma relação? Olha, a fibromialgia ela não tem uma explicação muito clássica e lógica e uma definição, né, muito precisa com que ocorra, né, a fibromialgia. Tá. Mas a gente sabe que existem componentes genéticos, né? Então a gente sabe que pacientes que têm histórico familiar têm mais chance de desenvolvimento de fibromialgia, mas isso não é uma sentença, tá? Mas a gente sabe que existe algo genético envolvido. Questões hormonais podem estar associados, sim, né? Então, como foi a pergunta dela, ao desenvolvimento da crise, por uma questão de desregulação do metabolismo, né? E outras questões, né? O paciente ele pode iniciar um quadro de fibromialgia após traumas, então algum evento traumático, uma experiência de sofrimento intenso, alguma cirurgia ou infecção. Olha. Os pacientes trazem essa história no consultório, então a partir desse momento eu comecei a desencadear as dores, doutor. Olha ou só. o paciente vai desenvolvendo sem algum histórico pontual ou que ele se lembre e vai aumentando a dor gradual. E é o que a gente chama de um processo de sensibilização do nosso sistema nervoso, né, de reconhecimento de dor. E aí ele fica mais sensível cada vez mais. E isso vai dificultando um pouco o tratamento. Agora, doutora, a questão da alimentação, ela pode estar associada? Quando a gente fala de fibromialgia, ainda assim, a gente pensa nas inflamações, né? Num corpo inflamado, ou que esteja um pouco acima do peso, ou inflamado mesmo de hábitos ruins. A fibromialgia também pode estar inserida nesse contexto? Ou seja, pacientes que têm fibromialgia também têm que mudar a alimentação? Com certeza, né? O cerne, né, o pilar central do tratamento, entra a educação em dor, né, a educação na doença que o paciente tem, para ele saber como manejar as crises, os gatilhos, né? E os gatilhos muitas vezes estão associados ao estilo de vida. Uma noite mal dormida, uma alimentação, né, de abuso que aconteceu, né, durante o fim de semana, algum estresse, né? Então, o cerne, o pilar principal, acaba sendo o estilo de vida. Então, o paciente dormir bem, assim, eles são pacientes muito sensíveis a noites mal dormidas, porque tudo que a gente for fazer, que a gente receba essas informações externas do ambiente, seja alimentação, ou alguma noite mal dormida, ou até o estresse, vai inflamar o corpo de uma certa forma, né? Então ele vai se estressar e aí o sistema nervoso vai ficar mais hiperreativo e a dor vem. Entendi. E doutor, para a gente fechar, a partir de que idade
é mais comum o diagnóstico da fibromialgia? Ó, a gente vai ver em estudos a partir aí de 30 a 55 anos. Tá. Majoritariamente as mulheres, como a gente já citou, tá? Mas eu já peguei no consultório casos de pacientes mais jovens, né, na adolescência, iniciando o quadro, mas o mais comum varia entre de 30 a 55 anos, tá? Não é uma regra. Mais comum. É a prevalência. Né? Precisa do diagnóstico, precisa procurar ajuda. Vou aproveitar então para deixar aqui o Instagram do doutor, agradecendo doutor Renan Jorge, médico acupunturista e membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, que trabalha então aí, né, com essa questão das dores, @cma.sp, @cema, né, se diz, né, doutor? @cma mesmo? @cma.sp, você encontra todo o trabalho do doutor. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho. Olha, a acupuntura realmente salva vidas. É um trabalho muito bonito. Parabéns. Muito Até obrigado. A próxima, viu? Tchau, tchau. Agora é o seguinte, vamos ver como é que tá o corte de cabelo. Mas antes, deixa eu dar um parabéns que eu descobri. Hoje é aniversário da Dorinha, gente. Parabéns pra você. Vamos mostrar a Dorinha ali, ó. Será que a gente consegue virar aqui, ó? Aí, ó. Nessa data querida, muita Gente, a Dorinha é tipo assim, a mãe do povo todo, né não, Dorinha? Saúde, tudo de bom pra você. Dorinha que cuida disso aqui tudo, cuida da turma toda, hoje vai soprar a vela, né, comer bolo, né, verdade? Olha, ai, ficou linda. Menina, olha só, você amou? Olha lá no monitor. Eu amei, deu movimento, arrasou. Chique, né? Adorei. Olha só. Esse é o corte. Você percebe, né? Que às vezes as pessoas falam, mas eu tô com medo, eu quero mudar, mas eu não quero cortar muito. Não tem essa necessidade, apesar que a gente mostra aqui, né, que cortou bastante. Mas cortou bastante, porque a gente tá com o cabelo dela aqui para provar. Cortou bastante. Mas manteve isso aqui, ó lá. Cortou bastante. Cortou bastante, mas manteve. Mas manteve um pouco do comprimento e o movimento, né? Aí, ó. Olha o cabelo dela, que lindo. Mas assim, eu vou falar, rejuvenesce. Rejuvenesce. Né? Dá aquilo que a gente estava falando da leveza, se ela for enrolar, se ela for prender. Olha lá, a franja. A franja voltou também, né, Mari? Voltou com tudo. As curtain bangs, né, que é aquela cortininha, tá muito em alta, gente, agora. Mas combina com todo mundo? Não com todo mundo, mas toda franja tem para algum tipo de formato de rosto. Não é igual para todo mundo, mas todo mundo pode ter, sim, algum tipo de franja. Tipo, tem um sonho de ter franja. Tem uma franja pra você. A gente tem uma franja específica, isso. A gente consegue adaptar. Pode ser o nosso próximo tema. Vamos? Ai, ótima ideia. De franjas. Adorei. A gente vai trazer todas as franjas aqui e vamos colocar na tela, então, o contato da Mari, quem quiser acompanhar lá no Instagram, @MariBorgesBeauty, @MariBorgesBeauty, você encontra todo o trabalho dela, vai lá pra segui-la, ela que é visagista, terapeuta capilar e que hoje veio mostrar esse trabalho aí, junto com a gente, volta pra gente falar de franjinhas, que eu adoro. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada pelo seu carinho, Carol, viu? Por ter vindo comigo, viu? Obrigada, Rai, foi linda, Razi, e a gente volta amanhã ao vivo, meninos, 1h da tarde, tô te esperando. Beijo, obrigada pela companhia. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.